Quem nasceu nos anos 80, 90 e 2000 cresceu assistindo um gênero que dominava essa época, as comédias românticas. Grandes nomes de Hollywood eram ligados a esse gênero, como Sandra Bullock, Meg Ryan, Julia Roberts, Drew Barrymore. Quem nunca sonhou em viver um amor desses filmes, ou que ficava horas e horas ouvindo as trilhas sonoras dessas histórias? E apesar desse enorme sucesso feito em décadas passadas, hoje o gênero está praticamente extinto. E os poucos filmes que são lançados neste estilo geralmente são bem mais ou menos. E hoje a gente vai discutir o porquê do declínio drástico desse estilo que nós tanto amamos por tanto tempo, as comédias românticas. Oi pessoal, meu nome é Darlene e hoje você já sabe, tem coisa boa por aqui. Eu separei alguns pontos aqui pra gente tentar identificar o porquê das comédias românticas terem acabado e o que é lançado hoje não vale a pena assistir. Então, se você ainda é um grande fã desse estilo, que é queridinho por muita gente até hoje, se inscreve no canal, aqui a gente vai falar bastante sobre isso. Se você já é de casa, deixa seu like, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, porque depois também esquece aqui de engajar o canal, de me ajudar. Então, vamos lá. O primeiro motivo é que o público foi direcionado pela própria indústria a focar em outros estilos de filme, como ação, aventura. Isso principalmente com a chegada da franquia dos Vingadores no cinema. Foi um marco que mudou muita coisa, né? Do início ali dos anos 2010 pra cá, os Vingadores foram um marco, um divisor de águas no cinema. O outro ponto que é um pouco relacionado a esse, é impossível de a gente não falar quando a gente fala de cinema, de produção de filme, a gente precisa falar sobre os streamings e como ele abalou toda a estrutura da produção de filme. Então o filme, para ir para o cinema, ele deveria ser de alto orçamento, para levar multidões até as salas de cinema. E aí a gente volta para o fenômeno Vingadores, né? E tudo que veio depois dele, que foi produzido por causa do impacto dessa franquia no público que gostava de ir para o cinema, que ainda gosta de ir para o cinema. Mas a gente também não pode culpar os Vingadores pelo declínio de um gênero inteiro, né? Não é bem assim. Problemas de dentro da estrutura, ou que as pessoas achavam que era um problema, acabaram afetando a produção desse tipo de filme. Isso foi um fator muito importante para que muita coisa mudasse. E esse, na minha opinião, foi o início do fim. Que tristeza! O público, de maneira geral, começou a se interessar mais por filmes complexos, diversificados, e o streaming conseguiu trazer um mar de opções para todos nós. E as comédias românticas, por serem consideradas previsíveis, acabaram sendo deixadas de lado. E o que eu vou falar agora, que é mais um ponto, ele pode ser colocado como uma regra. Claro que, né, toda regra tem sua exceção, mas a regra é: se não tem muito orçamento, a qualidade do filme cai e cai drasticamente. E as comédias românticas são a prova de que essa regra existe. A indústria começou a focar em outras formas de fazer filme, em outros estilos de filme. Aqueles que... não vamos falar aqui Vingadores, tá, gente? Mas aquele estilo de filme que trazia um enorme retorno financeiro. E lá vamos nós! E assim as comédias românticas ficaram condenadas a histórias pobres e de baixo orçamento. E claro, como consequência disso, os grandes astros se afastaram desse estilo de filme. Nos últimos anos, há uma considerável tentativa de retorno desse gênero, mas... sinceramente, eu acho que não tá dando muito certo. E acho que poucas pessoas discordariam de mim. O problema é que eles estão querendo reinventar a roda, trazer coisas diferentes para um estilo que já é consagrado, que já tem sim um público base muito forte, e tentar modificar uma estrutura que, por mais que seja previsível, ela agrada ao público, não tem o menor sentido. Há uma narrativa que corre por aí que diz que comédia romântica não funciona mais porque elas traziam a mulher como uma figura que sempre precisava ser salva pelo príncipe. Mas, gente, quem disse que isso é um problema? Querendo mudar isso, nadando completamente contra isso, os estúdios começaram a querer trazer personagens fortes. Mas não só fortes, forçadamente fortes. Empoderadas ao exagero e tão donas de si que beira o impossível. E agora você me diz, como que uma personagem nesse estilo se encaixa na estrutura de comédia romântica?
Não tem como. A falta de empatia que o público tem com esse tipo de personagem que só existe no plano da ficção, ao invés de resgatar uma rede de espectadores, acaba afastando os poucos que restaram. O grande problema pra mim não é trazer personagem forte e empoderada. O problema é colocar esse estilo de personagem numa caixinha tão apertada que não abre margem para o diferente. Ou vocês acham que a Sandra Bullock, no papel de Lucy, em Amor à Segunda Vista, não é uma mulher empoderada que luta pelo que acredita? Ou que a Julia Roberts, em Um Lugar Chamado Notting Hill, não é uma mulher forte e independente? O legal das comédias românticas de antigamente é que elas não se furtavam de trazer mulheres empoderadas e fortes, mas também não tinham nenhum receio de mostrar a fragilidade delas. Não por serem mulheres, mas por serem seres humanos. E todos somos assim. Nós podemos ser os mais brabões lá fora, mas dentro de um relacionamento precisa ver a guarda baixa, coração aberto, inseguranças postas na mesa. E claro, o desejo de se envolver. Pessoas superpoderosas não precisam do outro. Elas mesmas se bastam. E é por isso que pessoas superpoderosas não existem na vida real. O ser humano, ele precisa de outro ser humano. E aqui eu não tô nem mais falando de relacionamento amoroso. Mas a amizade, a cumplicidade e a sinceridade nos relacionamentos é a base para que ele tenha sucesso. Mas para mostrar personagens fortes atualmente, elas precisam estar só no plano do imaginário, porque na verdade elas não têm a possibilidade de existirem. É uma cobrança tão pesada e sobretudo surreal para as mulheres, e tentar retratar isso num filme faz com que ele seja superficial, cômico, beirando ao ridículo e irreal. E essa é a minha opinião sincera sobre o motivo desse gênero ter acabado e não ter conseguido ressurgir. Porque um gênero ficar saturado e ter que sair um pouco de cena é comum. Os super-heróis, eles não existem desde daquelas pessoas que eu não vou mais falar o nome. Muitas e muitas décadas atrás, eles já estavam entre nós. Mas precisou se reformular e esperar chegar no momento certo, para o público certo, da forma certa, para que agradasse todo mundo. Eu ainda tenho fé que a indústria vai se ajeitar ao ponto de entender como agradar o público, e esse gênero vai vir com tudo, com grandes astros, com enormes orçamentos, e eu não tô nem aqui prevendo um Oscar, porque eu acho que a comédia romântica não deve ser forçado o suficiente para chegar na galeria do Oscar, mas trazer pra gente doces histórias de amor com trilhas sonoras inesquecíveis, eu não acho que é pedir demais. Tô aqui na torcida para não ficar fadada a assistir comédia só se eu quiser ver filme de ação ou filme de super-herói. Eu quero a comédia por ela só, e também quero a comédia dentro de histórias de amor, porque elas sempre foram tão importantes para a produção de quem nós somos. A arte ajuda a gente a se construir como pessoa e consegue fazer com que a gente veja a sociedade do jeito que ela é ou que ela deveria ser. E sim, às vezes o básico, o água com açúcar, vale a pena. A gente quer investir 2, 3 horas da nossa vida nesses momentos que são leves, doces e que nos fazem sonhar. E qual é a sua opinião sobre isso, sobre a queda das quedas românticas? Você acha que é um estilo que não vale a pena voltar? A minha opinião é que a época de ouro já passou, mas que nós já estamos prontos para uma nova época maravilhosa desse estilo de filme. Deixa aqui seu comentário, a sua opinião, eu olho todos os comentários, respondo todos os comentários. Se você não deixou o seu like, este é o momento que o vídeo está acabando, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!